Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Sextou, gente, sextou aqui com um filtrozinho Loves in the Air pra vocês. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, muito boa noite. Hoje a nossa live é sobre perguntas e respostas da audiência. E a gente trouxe algumas aqui para poder comentar com vocês, dividir com vocês e dar todo esse suporte aí necessário, tá bom? Se eventualmente durante a live vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem colocar aqui que ao final da live a gente responde, a gente evita estar interrompendo para que quem vá chegando consiga pegar o conteúdo e aproveitar para poder compreender o que a gente está falando. Mas a gente sempre volta ao final da live, tá? Beleza, vamos lá? Primeira pergunta, amor. Primeira pergunta. Como posso reacender o amor no meu casamento? Essa dúvida é uma dúvida sua também? Em algum momento já foi? Conta aqui pra gente se você já teve que orientar alguém sobre esse questionamento, né, amor? E esse aqui é um questionamento que surge muito pra gente, porque normalmente o pessoal que está nos seguindo são pessoas que o relacionamento, né, não tá 100%, né? E normalmente a gente vê muito essa situação, que é a situação ou do sentimento que não é mais do mesmo jeito que era, né? Que não é correspondido, ou simplesmente do diálogo que foi interrompido. Então a pessoa quer continuar, mas ela não consegue mais se comunicar, e no outro caso é exatamente isso aqui, o sentimento não é mais a mesma coisa. E aí, como é que a gente faz? De forma prática e objetiva, né? Para não ficar... nós já gravamos uma live de forma mais aprofundada em relação a isso, mas o que você pode fazer hoje para melhorar? Você pode, primeiro, buscar relembrar bons momentos. A gente sempre fala, já explicou aqui em outras lives também, falando que quando você relembra esses momentos, isso acaba gerando, te ajuda a lembrar por que realmente você começou. Te ajuda a lembrar qual era aquela emoção, qual era aquele sentimento que realmente fez valer a pena. E por que isso é importante? Porque uma das situações que acaba mostrando que o seu casamento está indo muito mal é aplicar o sentimento atual às lembranças do passado. Como assim, Yukias? Se eu estou vivendo hoje uma situação em crise no meu casamento, em crise com meu esposo, com a minha esposa, eu tenho, normalmente, quando eu vou relembrar bons momentos, esses bons momentos não são tão bons desse jeito. Vou dar um exemplo nosso aqui, para vocês terem uma noção. No nosso casamento, a Paty conversou com floricultor, como é que é? Decorador. Decorador, isso. Ela conversou com o decorador. Floricultor, meu Deus. Ela conversou com o homem das flores, eu ia falar, era isso. Ela conversou com o homem das flores lá, e aí o cara sabia de tudo das flores. Era um negócio impressionante, sabia o horário que a planta acordava, o horário que a planta dormia, sabia de tudo das plantas. E aí ela ficou super contente, falou, não, vai ser esse mesmo, vamos fechar, porque lá no dia do casamento eu gosto disso, vai ficar super legal. E aí ela fechamos, eu acompanhei, fui lá nesse dia e fiquei lá boiando, porque eles sabiam tudo e eu não sabia nada sobre esse assunto, mas beleza. Aí, no dia do casamento, a Paty entrou linda, maravilhosa, aquele negócio todo, o vento pegou um pouco meu olho ficou um pouco meio lacrimejando. E aí, no final das contas, quando aí teve toda a cerimônia, e na hora que eu fui andar de braços dados com ela, o que ela virou para mim e falou? Amor do céu, o que é isso? Aí eu tomei um susto. O que é isso? Que é um casamento, a gente tá casando. Ela falou, não, e esse monte de mato? Aí ela virou e falou que na verdade não tinha nada do que ela tinha planejado, que ela tinha combinado com o rapaz. Gente, vocês acreditam? A decoração do nosso casamento tinha nada a ver com nada que eu escolhi, que eu botei foto no contrato, tinha nada com nada. Exatamente. Então, no final das contas, não ficou do jeito que ela gostaria, só que perceba, como hoje o nosso momento é muito bom no casamento, quando a gente vai lembrar disso, isso fica muito pequeno. Isso não toma uma proporção muito grande. Já se a gente estivesse em crise, muito provavelmente a forma que nós lembraríamos do início do nosso casamento seria exatamente assim. Viu? Aquilo lá já era um sinal. Com pesar, né? Já começou mal. Porque aquilo ali, só de saber que não estava lá as flores do jeito correto, isso aí já era mesmo já para a gente saber que não era para dar certo.
E isso é normal. Hoje você tem vários estudos comprovando que normalmente a nossa percepção de memória, ela não é uma percepção neutra. Ela vem influenciada pelo sentimento presente. Por quê? Porque quando a gente aplica o nosso sentimento presente à memória, né, aquilo que a gente passou, isso fortalece a nossa condição atual. Então, se eu estou em crise no meu casamento, normalmente tudo que eu for lembrar, eu vou lembrar confirmando essa minha crise. Confirmando que meu marido, que minha esposa não prestam, entendeu? Confirmando que o casamento não era para mim. Então, há essa tendência natural. Então, o primeiro ponto para você tentar restaurar, para você tentar reacender, é tentar lembrar bons momentos. É tentar compartilhar com seu esposo, com a sua esposa, esses bons momentos. Trazer mesmo à tona, né? Eu não vou falar para você pegar um álbum e ficar olhando, porque hoje em dia ninguém mais tem álbum. Mas é uma... Tem, mas não faz isso, né? Exato, mas seria uma coisa interessante você pegar ali, né, algumas fotos e conversando, tentar lembrar bons momentos, isso acaba ajudando, né? E na mesma sequência, você também pode ter a possibilidade, assim, de começar a expressar o que você sentia e o que você não está sentindo já há muito tempo. Esse tipo exercício, de né, esse tipo de aprofundamento na conversa parece que não tem nada a ver com essa questão de reacender, mas ele é totalmente direto, né? Ele faz parte de uma daquelas intimidades que nós já falamos aqui, que acaba refletindo nessa chama, né, que estava muitas vezes apagada. Boa noite para você que está entrando agora, seja bem-vindo à nossa live de perguntas e respostas. Nós acabamos de responder aqui a primeira pergunta, que foi sobre como reacender o amor no casamento. Exato. E agora a gente está com a segunda pergunta aqui, Só para complementar essa última. Desculpe. A live, salvo engano, acho que foi a live de ontem, ou a de antes de ontem, que a gente falou também na questão de praticar determinadas atividades juntos, né? Então, você separar um determinado tempo para fazer atividades em comum, isso também acaba ajudando, né? Pode ir, amor. Pergunta número 2 que nós recebemos aqui: como melhorar a comunicação com meu marido? E aí, você também tem essa dúvida? Você tem uma comunicação meio truncada, isso quando o marido consegue se comunicar com você, porque a maioria das vezes os casais se queixam, eles já não estão mais tendo esse diálogo. Como fazer para dar esse pontapé inicial, para começar a restabelecer esse diálogo, né, amor? Exato. Para nós cristãos, para nós evangélicos, né, principalmente para aqueles que se guardaram até o casamento, a ideia era a seguinte: o que eu tenho para conversar, eu vou conversar durante o namoro, porque depois eu não vou ter tempo para conversar. Só que aí você casa e aí você descobre que a vida é muito mais do que só aquele momento íntimo. Aquele momento, né? Então você fica pensando assim, caramba, e agora? Que eu não vou passar o tempo que eu achei que ia passar lá dentro do quarto, o que eu vou fazer? Como que eu vou me comunicar? E infelizmente, né, ao longo da convivência, quando você está ali já casado há um certo tempo, você simplesmente deixa de se aprimorar, né, nessa parte. Você simplesmente percebe que as atividades estão sendo cumpridas, você percebe que as tarefas ali de casa estão sendo feitas, então você simplesmente deixa a vida me levar. Só que qual o problema? O problema é que todos nós continuamos com vidas paralelas, né? Ou seja, cada um no seu trabalho, a gente continua convivendo com pessoas que estão se aprimorando e vai gerando um distanciamento entre a gente. Essa é a tendência, né? Então é por isso que é bom a gente ficar sempre em alerta para evitar que a comunicação ela seja minada ao longo dos anos. Porque chega uma hora no relacionamento que, se a gente não toma cuidado, a gente só conversa com o outro se for para tratar de assuntos da rotina da casa, né? Ou para se queixar de alguma coisa. Ah, porque eu acho que você não conversa. Ah, porque eu acho que você não tem tempo para mim. Ah, eu acho que eu não sou mais prioridade. Ah, você tem tempo para seus familiares e amigos, mas não tem tempo para sua família. E vai se estendendo. Se a gente não cuida, não tem mais conversa. É só isso aí. Só uma cobrança, né? Que por vezes ela é necessária ser feita, mas como vocês estão sem diálogo sobre outros assuntos que são de interesses de ambos, aí vira tudo o ó do borogodó. Exato. E aqui, assim, eu estou pressupondo que quem perguntou, o casamento só não está 100%, mas não está totalmente, eles não estão totalmente afastados. Já que não estão totalmente afastados, praticar a escuta ativa, né, ela funciona nesse caso. O que é basicamente a escuta ativa? É você ouvir de forma intencional e de forma atenta, né, atenta, amor? Né? Assim, às vezes a pessoa fala e fica muito assustada. Ah, mas o que quer dizer isso aí?
Basicamente é isso, é você ouvir de forma atenta, ser intencional, estar presente quando a outra pessoa realmente fala, né? Esses dias, essa semana, eu postei aqui eu testando o canal de comunicação com o Will. Quem viu isso aí? Deixa aqui se você viu esse stories. O que acontece? Todas as vezes que eu vou me comunicar com ele e eu percebo que ele tá desatento, que ele tá disperso, que ele tá focado em outra atividade, eu passo a mensagem que eu quero passar. E aí eu sempre faço o quê? Esse teste do canal de comunicação. Eu viro pra ele e pergunto: amor, presta atenção, você ouviu o que eu te falei? Repita pra mim o que foi que eu te falei, qual foi a orientação, o que é que eu falei com você. E aí ele repete. Nesse repetir dele, eu tenho a oportunidade de ver se ele realmente compreendeu o que eu queria falar e se ele não compreendeu, de corrigir aquilo ali para que aquilo ali saia da forma mais acertada possível. Tranquilo, sem brigar, sem gritar, sem ter que espernear. E é interessante esse negócio que você falou, né, de pedir para repetir. Alguém poderia falar assim, meu Deus do céu, mas é um absurdo você pedir para o outro repetir o que você acabou de falar. Isso aí, na verdade, não é absurdo, não. Se você já tem uma certa convivência, se você já conversa um pouco com seu esposo, com sua esposa, você vai perceber que determinadas falas acabam tendo respostas que são respostas muitas vezes desproporcionais do outro lado. E por que isso acaba acontecendo? Porque existe um ruído entre aquilo que eu falo e aquilo que chega na cabeça da Paty. E aí, chega lá meio conturbado, né? Chega meio poluído, né? Aquilo que eu falei, e quando sai e quando volta com uma resposta desagradável. Então, entender, tentar clarear a nossa conversa, tentar transformar a nossa conversa numa conversa mais simples, passa também por determinadas perguntas. E uma dessas perguntas, igual a Paty falou, é testar o canal. A outra é pedir para que a pessoa realmente repita para ver se ela compreendeu o que a gente falou. Por quê? Porque quando a gente vai responder, e principalmente quando a gente sente aquela vontade de responder de forma dura, é interessante que a gente saiba se realmente acaba sendo necessário responder desse jeito. Ah, Yukis, como assim? Se eu vou responder porque eu acho que ela me ofendeu, o mínimo cuidado que eu tenho que ter é saber se realmente ela quis me ofender. Porque não basta simplesmente, não, mas eu me senti ofendido. Não, você tem que compreender se a pessoa quis te ofender. Porque não tem como ela saber sem um prévio aviso. Não tem como ela saber que você vai se sentir ofendido com uma determinada situação se você não avisar. E aí, um outro ponto também, que no meio da comunicação acaba ajudando, é manter o afeto, é manter o contato. Às vezes a gente acha que a comunicação, ela se restringe àquilo que eu falo, né? Então, eu estou usando as melhores palavras. Mas, às vezes, um simples toque funciona muito bem. Por quê? Para mostrar bem assim, olha, isso aqui é uma questão de nós contra o mundo. Isso aqui não é um contra o outro. Principalmente porque, mas eu acho que não tem nada a ver essa questão do toque, essa questão da posição que você fica, não tem nada a ver. Então pense da seguinte forma. Imagine que normalmente os homens são maiores do que as mulheres, normalmente. Então imagine que você vai conversar um determinado assunto e você fica sentado no chão e o seu marido em pé. Perceba que a própria dinâmica espacial ali que vocês estão já vai prejudicar. Por quê? É desconfortável você ficar conversando olhando o tempo todo para cima. E isso acaba dificultando também. Então, perceba que não são só as palavras que influenciam no momento e na forma de passar uma determinada mensagem. O toque, o contato, a posição, o tom de voz. Então, esse tipo de atitude acaba também por facilitar ou dificultar essa sua comunicação. Uma outra coisa que também acaba acontecendo é que, às vezes, por exemplo, eu vi aqui a pergunta dela, né? Falou assim, mas o marido não gosta de conversar. Primeiro ponto, a gente tem que perceber que existem várias formas diferentes de personalidade, né? Vários tipos de personalidade. Então, por exemplo, aqui em casa eu sou mais calado, a Paty conversa mais. Nossa! Mas assim, brincadeira. Mas assim, tem personalidades e personalidades. Se o seu marido ele é calado com todo mundo, é de se esperar que dentro de casa ele não vai virar um falador, né? Um falador. Agora, se ele é calado com você e ele conversa com todo mundo, pode ser que, de duas uma, ou que em casa ele se sinta confortável o suficiente para ficar calado, porque existe todo um estudo em relação a essa forma que o homem age em relação à comunicação, então ele conversa muito fora, porque ali
ele tem que representar, ele tem que demonstrar uma força, né? Uma certa força social, então ele conversa muito lá fora. Então, dentro de casa, ele se sente confortável para ficar em silêncio. Ou pode ser simplesmente porque a forma que você utiliza para iniciar a conversa, os assuntos, já tem colocado essa pessoa na defensiva, muitas vezes. E o que é isso? Como assim na defensiva? Se todas as vezes que você vai conversar, você sempre começa com uma crítica, sempre começa com uma coisa que... Uma queixa, né? Uma queixa, um assunto que é sempre um assunto com pesar, um assunto sempre chato, né? E o que é um assunto chato? Poxa, toda vez a gente falando sobre limpar a casa, falando sobre roupa que tem para lavar, falando sobre obrigações domésticas, assuntos que o outro não tem o mínimo interesse, e isso já vai colocando a pessoa numa certa condição, que é aquela condição na defensividade, que a pessoa vai ficando meio ali, a pessoa já fica armada, né? Para aquilo que Exato. você está falando. Ela já fica desconfortável e ela fica agressiva também com as palavras, porque ela não recebe bem o que você vai falar e aí ela já ataca porque ela se sente muitas vezes acuada. Exato. E o que é isso? Mas tem como resolver? Lógico que tem. Quando você não conhecia seu esposo, quando você não conhecia sua esposa, vocês, no primeiro encontro, ou nas vezes que vocês foram se encontrar, vocês se prepararam para isso. Eu não estou falando que vocês escreveram o roteiro do que vocês iam conversar. Mas muito provavelmente vocês tinham mais ou menos ali sabendo como puxar assunto, como transformar a convivência de vocês em algo que valia a pena. Né? Principalmente nós cristãos, nós evangélicos, a gente que está ali na igreja, o nosso primeiro encontro não é um primeiro encontro onde a questão sexual é a parte mais forte. Então, naquele primeiro momento ali, a gente tem a oportunidade de desenvolver uma outra parte, que é o quê? Assuntos interessantes, assuntos que tenham a ver. Só que em algum momento a gente deixa isso para trás. Então, relembrar isso, tentar reaplicar, é um bom caminho por aí. Agora, é evidente que se você está casada há 12 anos e há 6 anos vocês não conversam bem, não adianta simplesmente pegar isso e aplicar hoje e achar que amanhã vai estar tudo bem. Não é de qualquer jeito, Exatamente. né? É devagar e é um processo, né? Aqui ela ainda fala assim, falar de casal eu acho muito complexo. É complexo. Mas é complexo e ao mesmo tempo tem jeito, porque a gente tem um padrão a ser seguido, que a gente sempre fala aqui, que para nós cristãos é Cristo. O nosso padrão de conduta, de moral, de princípios, de valores é Cristo. Se a gente está fazendo alguma coisa diferente do que se basear nele, aí a gente tem que repensar a nossa vida cristã, né? E tentar se aproximar, tentar buscar mais a palavra para a gente parecer mais e possuir mais atributos e características do caráter que reflitam o caráter de Deus, Jesus. Mas, para além disso, por que é tão complexo falar de casal? Porque envolvem duas pessoas completamente diferentes que se casaram achando que iam viver maravilhosamente bem, sem nenhum conflito, sem nenhum problema na vida, e aí descobrem que a vida nem sempre é tão colorida como elas achavam que ia ser. Né? Que as discordâncias acontecem, mas que mesmo que elas existam, elas podem se dar de forma respeitosa, amigável e não combatendo um contra o outro, mas lembrando que ambos são uma equipe forte e que com o terceiro nó ali sendo Jesus Cristo, é aquele cordão de 3 dobras que é muito mais difícil de ser rompido, né? E é muito mais forte para lidar com todos os problemas. Por que é complexo também? Porque a dureza dos nossos corações nos coloca numa situação de valorizarmos a nós mesmos e não valorizarmos o outro, não enxergarmos no outro um filho de Deus, alguém que mereça graça e favor também, assim como nós um dia fomos agraciados pelo Senhor Jesus. Então, por isso que é tão complexo. A dureza dos nossos corações nos afasta muitas vezes do propósito correto do casamento. E assim, só para complementar o que você falou, você já falou a parte final aí, que era em relação à dureza mesmo, mas assim, apesar de ser uma coisa difícil de conversar sobre, existem muitos materiais que são capazes de melhorar aquilo que a gente sabe, ou pelo menos trazer um aprimoramento sobre aquilo que a gente não sabe ainda e deveria saber, né? Por isso que a gente faz a quinta-feira do óbvio, que a gente sempre traz aqui falando. O que foi? Aí ela colocou assim, a pior comunicação é quando o outro entende o contexto errado. Isso, sim. Foi assim, a gente, acho que foi essa semana que a gente falou sobre isso. Foi. Falou sobre essa questão de, às vezes, a nossa cultura, a forma que a gente foi criado, né, acaba sendo a gente leva isso para dentro de casa,
Às vezes a gente acha que não vai levar, não, isso aqui, eu sou diferente. Não, você, querendo ou não, você é o fruto da sua família, você é o fruto da comunidade que você conviveu, que você cresceu. Então, quando você casa, você acaba levando isso para dentro de casa, né? Eu até dei o exemplo aqui da palavra cara e senhor, né? Eu falei que lá em casa, quando alguém falava senhor, era tipo um negócio assim, não era um negócio muito bom, né? E normalmente na casa de todo mundo é uma coisa boa, né? Então, quando a Paty vira para mim e fala assim, pode deixar, sim senhor, eu vou pegar Sim, tal... senhor. Quando falo isso aí eu já fico, entendeu? E assim, para ela, sem uma comunicação clara em relação a isso, ela não entenderia por que isso poderia gerar uma certa ofensa, um certo incômodo, né, sobre mim. Próxima pergunta. Como lidar com conflitos de maneira saudável? Essa aqui é engraçado, né? Na segunda-feira é o dia que a gente fala sobre conflito aqui, né? De tanto receber perguntas sobre conflitos, a gente acabou criando um dia específico para o conflito. Por quê? Porque o conflito é exatamente aquela situação dentro do casamento que existe de nós alguma coisa acima da média. E o que é isso? Como assim? Muita coisa a gente consegue levar sem um conhecimento aprofundado. Né? A dinâmica da parte doméstica a gente vai entendendo, a dinâmica de cada um ter sua chave, a gente vai aprendendo. Só que a dinâmica das pessoas discordarem uma das outras, teriam opiniões totalmente contrárias. Muito difícil. E simplesmente você tendo a opinião contrária, você conseguir falar isso sem ofender ou se sentir ofendido, né? E assim, eu acho que o mais difícil é você fazer isso e depois ir dormir na mesma cama. Nossa. Porque quando você só está namorando, o que acaba acontecendo? Você discute ali e aí o que você faz? Não, cada um vai para sua casa. É ótimo cada um ir para sua casa. Só que aí quando você passa para essa parte de ter que enfrentar a opinião contrária, e ao enfrentar a opinião contrária, você tem que aprender a ouvir, compreender, né? Demonstrar respeito mútuo e a partir dali, agora sim, vamos buscar uma resposta. E até você enxergar isso, você leva um certo tempo. Por isso que a gente tanto fala aqui sobre resolução de conflitos, né? Quando a gente pensa no conflito conjugal, qual é o nosso intuito? Do mesmo jeito que quando a gente tem um conflito fora de casa, a gente simplesmente quer resolver o conflito. Só que dentro de casa, resolver o conflito não deve ser o nosso primeiro passo. A gente sempre conversa aqui. Quando a gente se depara com um determinado conflito, e o que é o conflito que vocês estão falando? É a pessoa pensar diferente. É a pessoa pensar numa coisa, sustentar aquela ideia e você sustentar outra coisa. Então, como é que é? A Hilda falou assim, não existe essa palavra saudável dentro de um conflito. Olha, eu discordo. E eu vou argumentar. Por que eu discordo? Porque o conflito, ele vai acontecer em algum momento, né? Então, assim, nós temos aqui... Pronto, vou dar o nosso exemplo aqui para ficar mais fácil. Nós gravamos lives todos os dias. Aí, para vocês aí, deve parecer assim, nossa, esse casal... Que fácil. Esse casal, eles devem concordar com tudo. Muito pelo contrário. Paty e eu discordamos em vários aspectos, vários assuntos. Só que a gente não discorda de agora. A gente discorda já há 20 anos, né, basicamente. Só que qual é a grande diferença e por que isso é interessante para a gente? Como nós somos uma equipe... Em uma equipe, quanto mais diversa for essa equipe, maior a capacidade dela de enfrentar determinados desafios. Então, por exemplo, a Paty é ótima na escrita. Eu já tenho uma facilidade maior para falar. Isso nos complementa. Então, isso é um exemplo simples de uma determinada situação. A Paty é ótima para fazer sala para as pessoas. Eu já sou um pouco mais introspectivo nesse caso. Então, isso nos complementa. Então perceba que determinados pontos que poderiam ser pontos de divergência, acabam sendo pontos de divergência em determinados momentos, quando nós nos enxergamos como uma equipe, isso acaba contribuindo para nós. Isso não quer dizer que não gere determinados desafios na convivência. Gera sim. Em alguns momentos esse incômodo pode gerar algum sofrimento em nós, porque... Gostaríamos muitas vezes de que aquela pessoa fosse exatamente do mesmo jeito que a gente? Sim, mas crescer na convivência, amadurecer nesse sentido também, transforma o nosso casamento numa coisa mais forte, numa coisa mais sólida. A gente sempre traz aqui explicando o seguinte, olha, conflito é a divergência de opiniões,
é a divergência de ideias, é a divergência em qual caminho tomar. A briga é quando você gera o desrespeito. Aí sim, que é exatamente o que você falou. É isso. Na briga não há essa parte saudável. Agora, discutir, a discussão por si só, não necessariamente ela gera um desrespeito. E o Kias, dê um exemplo mais simples. Muito provavelmente no seu trabalho deve ter alguém que discorda de você. O ambiente do trabalho, por questões de urbanidade, acaba exigindo de você que você simplesmente não agrida a pessoa, não ultrapasse determinados limites. Por quê? Porque você não quer perder seu emprego, você não quer perder seu ganha-pão. Então, esses limites já estabelecidos ali, o que eles acabam impondo sobre você? Um determinado freio para que você dê a sua opinião de uma determinada forma, e aí, ao dar a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja conflitante com a de alguém, você não chega a desrespeitar aquela pessoa. Um exemplo simples seria quando você discorda do seu chefe. Você não chega e xinga seu chefe. Você simplesmente discorda, mostra que você discorda, mas de forma respeitosa. Há uma discussão ali, não há uma briga ali. Então, perfeito. o conflito acaba sendo um gênero onde você tem, por espécie, tanto a briga quanto a discussão. Né? Eu ia fazer, engraçado que eu ia fazer exatamente esse corte aqui, porque quando a gente fala em conflito, fica parecendo que não tem como ser saudável, porque a gente muitas vezes mistura essas duas espécies. Então, o conflito é como se ele fosse, pensa assim, num círculo grande, né? Isso aqui é o conflito. Aí pensa que um olho meu sendo uma briga e o outro olho meu sendo uma discussão, né? Então, isso aqui é positivo, que é uma discussão. Uma briga é negativa. Então, tem como você discutir, trazer elementos diferentes, diversidade de pensamento, de opinião, né, de conduta, de forma respeitosa, de forma saudável. A forma como você aborda esses assuntos é que vai te dar essa diretiva. Se você vai para um lado mais desrespeitoso, da discórdia, ou se você vai para um lado respeitoso, em que ambos podem crescer juntos com aquela diferença que existe no casamento. Exato. E isso acaba sendo tão importante porque a maior parte das nossas discordâncias, elas vão permanecer com a gente ao longo da vida, né? Então, assim, não sonhem, né, com aquela ideia de que, como vocês estão convivendo há muito tempo, como vocês têm 11 anos de casado, que agora vocês vão concordar com tudo. Não chega. Eu tava pensando esses dias, né, comparando seus pais. Seus pais completaram quantos anos de casado? 40 anos de casado. 40 anos de casado. Até hoje eles discordam das coisas. Então, isso. Imaginar um mundo perfeito onde há total concordância entre o esposo e a esposa... Não existe. Isso é simplesmente gerar uma expectativa que não vai ser suprida, entendeu? Deus nos fez por natureza diferentes, né? Então a gente respeita essas diferenças e trabalha isso de forma positiva para nossa relação. Então, um gosta de acordar cedo, o outro gosta de dormir tarde. Como é que a gente vai resolver isso? Um gosta de chegar no horário, o outro não se importa tanto. Como é que a gente vai resolver isso? Né? Um gosta de sentar-se à mesa para comer, o outro gosta de sentar na frente da televisão. Como é que a gente vai resolver isso? É sempre brigando? É sempre discutindo? É sempre trazendo aquele peso para a relação? Ou há possibilidades e meio de fazer isso ser leve e harmonioso? Tem essa possibilidade. Então, vamos aprender, vamos aplicar, vamos renovar a nossa relação todos os dias pra gente poder salvar o nosso casamento dessas picuinhas diárias também. Porque quando a gente fala aqui em salvar o casamento, a gente tá falando de salvar o casamento das brigas, em salvar o casamento de falta de tempo, de falta de prioridade, de ausência de confiança ou de desconfiança, né? Tantas vertentes que são possíveis. A Joyce falou, eu e meu esposo não brigávamos, discutíamos, põe algumas discordâncias e isso era quase nunca. Discutíamos por algumas discordâncias e isso era quase nunca. Meu esposo saiu de casa, estou orando pela restauração, como resolver depois da restauração. Amém, Joyce. A gente lamenta muito que ele tenha saído de casa, né? Pra gente isso aí é uma perda muito grande. A gente sempre fala aqui que quando um casal se divorcia, todos os casais casados perdem. E é assim mesmo que a gente se sente. Então, a gente se sente afetado quando isso acontece na relação. Sim. Joyce, no dia 25, agora, né, sem ser nesse sábado, que é amanhã, no outro sábado, a gente vai fazer uma imersão totalmente gratuita, né? Pode ficar tranquilo que a gente não vai estar vendendo nada, né? É porque toda vez que fala gratuito, o pessoal já acha que... meu Deus, vem Não, pode ficar tranquilo. A gente vai fazer uma imersão.
Eu não sei se é no Zoom, né, amor? Ou é no Zoom ou no Meet, que é uma Isso. plataforma fora do Instagram. Exato. Mas que para você receber esse link, manda pra gente no direct uma mensagem se você tiver interesse. Para qualquer um de vocês que estiverem aqui na live, tá, gente? Exato. É porque a Joyce que falou aqui. E você manda pra gente um oi no direct, escreve a palavra aula, que a gente manda o link para vocês preencherem esse formulário, pra gente conhecer um pouco mais sobre vocês, sobre a situação de vocês, e aí para vocês participarem dessa aula, porque a gente envia o link dessa aula que vai acontecer de 9 da manhã às 12 do dia 25/5 agora. Tá? Exato. Essa imersão, basicamente, o que que ela é, né? Vai ser de 9 a meio-dia. A gente vai trazer aqui, porque quando a gente está conversando aqui, né? A gente não tem a oportunidade de realmente aprofundar, de falar... O tempo é limitado, Exato, né? o tempo é mais limitado, a gente não tem tempo de passar os exercícios, determinadas coisas que você vai aplicar ali na prática mesmo, dentro do seu casamento. E aí, no dia 25, a gente vai fazer essa imersão para ajudar alguns casais que já se inscreveram. E aí, você mandando no direct, né, amor, aula pra gente, a gente vai estar te mandando o link para você fazer parte lá. E aí, com certeza, a nossa aula vai te ajudar em relação a essa restauração. Porque por mais que a gente responda aqui de forma superficial, não vai te ajudar 100%. Então, se inscreva lá na imersão. Lá você vai ter mais possibilidades, né, de ter acesso a outros tipos de conteúdo, porque hoje aqui e nas lives a gente traz temas específicos. Lá a gente vai abordar tudo de forma mais genérica e aí a gente vai trazer realmente uma aula, uma estrutura para vocês compreenderem como fazer o casamento melhorar daqui pra frente, viu? Isso, já prepara o caderno. Tem que ter caderno. Prepara o caderno. Isso mesmo. Próxima pergunta. Como perdoar e superar as mágoas passadas? Eita, mas é difícil perdoar, né, gente? Isso aqui É difícil perdoar um errinho assim, imagina um errão. É isso mesmo. Eu acho que o jeito mais fácil da gente começar com isso aqui, se tem um jeito fácil, né? É começar lembrando o que nos une aqui, né? Aqui é um perfil cristão, um perfil evangélico, que tem como base, primeiro, o nosso amor por Cristo. E quando a gente parte desse pressuposto, quando a gente parte dessa lógica, ou seja, a primeira relação é a nossa relação com Deus, a gente começa a enxergar a ideia do perdão de uma forma diferente. Sim. Né? Quando a gente fica muito preso ao passado, parece que a gente está fazendo uma coisa boa, né? Não, é assim mesmo, eu não tenho como tirar isso de mim. É verdade, não tem como tirar isso da gente. Mas quando a gente passa a focar em outra coisa, a gente começa a esquecer aquilo que a gente vivenciou. E o Kias, dê um exemplo simples para ilustrar o que você está falando. Sabe quando você está sentindo uma determinada dor? E aí você está com aquela dor e de repente você dá uma topada no dedo mindinho no sofá? Perceba que no exato momento você muda o foco. E o Kias, mas eu estou mudando o foco com uma outra dor. É verdade. Não necessariamente mudar o foco tem que ser com uma dor maior. Mas, muitas vezes, mudar o foco já é a solução para isso. No lugar de simplesmente mergulhar naquelas lembranças, mergulhar naquelas fotografias nas dores, nas né, dores do passado, que demonstram o tanto que eu sofri com aquele negócio, que eu tinha motivo para sofrer, se a gente muda esse foco, se a gente passa a focar mais na nossa relação com Deus, a gente vai encontrar uma pessoa, por assim dizer, totalmente pronta para nos suprir em todas as nossas dificuldades. Totalmente pronta para nos suprir em todas as nossas expectativas. Um ser totalmente pronto para nos amar do jeito que a gente sempre sonhou que gostaria de ser amado. Então, focar nisso vai tirar o nosso foco daquelas mágoas passadas. E o Kias, mas a partir do momento que eu for fazer isso, no dia seguinte eu já vou me sentir bem? Não, lógico que não. Aqui a gente não está vendendo uma... milagre, a gente não está vendendo milagre, isso, a gente está vendendo ação e possibilidade de mudança real, mas através de atitudes, né? Aqui a gente fala sobre o poder da oração, mas a oração ela tem que vir acompanhada de uma ação, de uma participação positiva sua, não só ficar orando e esperando em Deus acontecer, cair do céu, porque a gente sabe, gente, que na vida a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Exatamente. Dentro do casamento também é assim, a gente tem que correr atrás de um casamento melhor, todos os dias. E Deus nos dá essa condição. É só você parar a pensar o seguinte, não é à toa que vocês nos encontraram aqui, entendeu? Tipo, isso aí não foi... pegaram Deus de surpresa, ele não estava contando com isso. Não, ele sabia. Em algum momento ele já sabia
que antes da gente saber, né, que a gente ia abrir um perfil, que a gente ia fazer live todos os dias, que nesse momento aqui a Joyce ia se sentir confortável o suficiente para compartilhar com a gente, que a gente ia fazer uma determinada aula de imersão, que ela ia se sentir confortável para fazer parte dessa aula. Então, tudo isso não pegou Deus de surpresa. Então, e que determinadas dificuldades que vocês tenham vão poder ser supridas, vão poder ser ensinadas nessa aula. Então, é lógico que eu estou dando exemplo, mas, mas eu não quero fazer aula. Tudo bem, é só um exemplo, né? Você pode, sim, estreitar sua relação com Deus de tal forma que o seu foco mude. Basicamente, mudar o foco não apaga cicatrizes, né? Mas, assim, ajuda a cicatrizar. Quando eu tiro o dedo da ferida, né? A ferida cicatriza. É isso. Né? E aí, a nossa última pergunta... Como posso me sentir mais valorizada no meu casamento? Isso aqui é uma queixa muito grande das esposas, talvez seja a sua também. Você muitas vezes acha aí que o seu esposo não valoriza o esforço que você faz, não reconhece muitas vezes que você trabalha dentro de casa, mas não trabalha fora, e aí por isso ele acha que por ele trabalhar fora, você que não vai dar valor a ele, ele não te valoriza e exige a casa limpa o tempo inteiro e joga na cara que o dinheiro quem traz para casa é ele. Quem é que nunca passou por isso aí? Poucas esposas podem falar que não passaram por isso, não é verdade? E quando a gente pensa nisso, e aí eu vou voltar de novo aqui dentro da ideia de somos primeiro cristãos evangélicos e depois somos marido e mulher, somos Filhos, né? Exatamente, filhos, irmãos. Por que isso é tão importante? Porque a nossa visão é essa chamada cosmovisão cristã, ou seja, tudo que eu enxergo, a forma que eu enxergo o mundo sempre passa por Cristo. Isso acaba também influenciando na forma que eu me enxergo dentro do casamento. Se o meu foco é ser valorizado pela Paty, ou seja, a Paty tem que bater palmas todas as vezes que eu faço uma determinada coisa correta, isso gera em mim uma necessidade do aplauso. Então, se ela não me aplaude, eu paro de fazer. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque quando na Bíblia fala para a gente amar o próximo, quando fala para amar o próximo como a si mesmo, não está falando se ele merece. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não, se a sua esposa merecer, ame-a como Cristo ama a igreja. Falso, assim, né? Mas... até ontem, ou até hoje de manhã, que foi a última vez que eu li a Bíblia, até hoje de manhã não tinham atualizado a Bíblia nesse sentido. Não tinham modificado a Bíblia nesse sentido. Então, eu tenho que amar a Paty, tenho que amar a minha esposa, assim como Cristo ama a igreja, não porque ela mereça. Porque se você for parar para pensar, a nossa igreja, nós como igreja, nós não merecemos o amor que Cristo tem por nós. Então, focar nessa valorização dentro de casa acaba, por vezes, tirando a nossa vontade, a nossa energia em realmente contribuir. Então, contribuir de forma a não esperar essa retribuição nos deixa mais livres. Yukias, mas então eu vou fazer tudo à toa? Não, você está fazendo porque você está fazendo isso para a glória de Deus. A gente sempre traz aqui explicando o seguinte: em algum momento nós aprendemos que determinadas coisas são para Deus e outras coisas são para o mundo. Isso aqui é secular, isso aqui é de Deus. Não, na verdade, tudo que você faz, tudo que você acaba fazendo, são coisas que você faz e quando você faz da melhor forma, você glorifica a Deus. Quando você é um bom marido, quando você é uma boa esposa, você está glorificando a Deus por meio do exemplo dado. Então, ao expressar o amor que você tem pela sua esposa, esse amor nada mais não é que ele brotou em você. Ele é simplesmente o amor refletido de Deus passando para sua esposa. Então, quando você age desse jeito, ainda que você não receba aquela gratidão vinda do seu marido, você consegue seguir adiante. Você consegue continuar fazendo certo, mesmo que não tenha gratidão, mesmo que aquela pessoa não esteja fazendo certo também. Mas, ao mesmo tempo, a gente compreende tanto que é ruim estar numa relação em que a pessoa que está com você, ela não te enxerga pelo valor que você tem, né? Isso é muito difícil. Então, como é que você pode comunicar isso para o seu esposo? Primeira coisa é comunicar sem criticar. Então, fala para ele como que você se sente. Olha, eu não me sinto valorizada por isso e isso e aquilo. Eu acredito que eu poderia ser mais valorizada nesse sentido. E você reconhecendo o valor que você tem,
que é aquele valor que Deus te atribuiu, você também já abre mão de parcela dessa valorização de reconhecimento humano. Por quê? Porque você tem certeza da sua identidade diante de Deus. Perfeito. Você é o que Deus diz que você é, não o que o homem diz que você é, não o que a mulher diz que você é. Então, quando a gente passa a encarar a vida dessa forma, a gente também olha pra gente com um pouco mais de amor, sabe? Com um pouco mais de misericórdia. A gente olha pra gente e fala, não, eu sou uma princesa do Senhor. Eu sou um homem de Deus, né? Tem valor em mim. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Achei que você ia falar um princeso. Um princeso. Ainda que a pessoa que esteja comigo, elas não esteja enxergando nisso, mas eu consigo perceber o valor que eu tenho diante de Deus, porque Ele atribuiu esse valor a mim. E aí a gente também tira aquele peso da responsabilidade que muitas vezes a gente coloca nas costas do nosso cônjuge, como se tudo tivesse que partir do lado de lá para validar os nossos sentimentos. Não, Deus nos valida, né? Deus nos justifica. Quando a gente coloca esse olhar sobre Deus, a gente caminha de uma forma mais leve também. Não é isso, amor? Perfeito. Gente, alguma dúvida? Algum comentário aí sobre a nossa live? Alguma sugestão de conteúdo que vocês queiram? Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, comentário, a gente vai deixar essa live salva. Concluindo essa live aqui, vocês vão lá no feed, que é onde ficam ali todas as fotinhas do perfil, todos os vídeos. Entendeu? Vendo lá esse vídeo salvo, coloca lá o que é que você gostou dessa live, faz o seu comentário lá, qual tema que você gostaria de ver, que a gente tá sempre olhando. Lembrando aqui que dia 25 agora do 5, nós estaremos fazendo uma aula ao vivo ou na plataforma Zoom ou na plataforma do Meet. Vai ser uma imersão para ajudar vocês, casais que querem melhorar o casamento, salvar o casamento de vocês. E tem que pagar quanto, amor? Nada, é gratuito, a gente não vai vender nada, a gente não tá com esse interesse. Nessa aula nós vamos justamente possibilitar vocês entenderem a lógica que tem por trás de um casamento saudável, o que vocês querem saber, como que vocês querem restaurar a relação de vocês, tá bom? Participem, mandem pra gente no direct um nome assim, aula. Por quê? Porque aí a gente manda um formulário para vocês, pra gente poder conhecer melhor a situação de vocês. E aí também lá a gente vai enviar para vocês o link dessa aula, tá bom? Para vocês poderem acessar, já que não vai ser feito aqui no Instagram. Certo? Alguma dúvida, gente? Tá, Joyce. Estamos vendo aqui e a gente aguarda vocês lá no direct, quem tiver interesse, tá bom? Gente, uma boa noite. Como se posicionar? Preciso muito. Se posicionar em que sentido, Dara? Vamos ver se ela responde aqui, porque tem um delayzinho. Eu pede pra mandar no direct. Vamos ver. Se posicionar no sentido de postura de esposa? Pode ser que seja isso, né, amor? Eu não entendi muito bem. Ainda ficou em aberto pra gente. Você consegue ser mais específica? Como se posicionar no dia a dia. Pois é, nessa imersão a gente traz justamente um passo a passo, uma lógica, sabe? Um sistema para você conseguir compreender o que é que tá faltando na sua relação, na sua conduta, na sua postura, para você influenciar o seu marido, influenciar que o seu casamento melhore. Eu acho que esse aqui também são temas que elas estão sugerindo. Tá. Entendi. Como se posicionar. Entendi, gente. A Joyce falou que um tema que ajudaria seria sobre restauração. A gente trata isso na aula. Como se posicionar com o marido no dia a dia. Isso aqui também tem na aula. Fala sobre e imaturidade, sobre imaturidade também tem esse assunto lá na aula, gente. Joia, muito bom vocês estarem participando aqui, porque fica muito melhor da gente direcionar o conteúdo conforme a necessidade de vocês, viu? Então, vocês escrevam lá pra gente aula no direct, que a gente vai mandar pra vocês o formulário e o link de participação na aula, tá bom? Isso mesmo. Gente, a gente encerra a nossa aula por aqui. Hoje eu tô um pouco resfriada, tá até difícil aqui falar, mas tá tudo bem, vai ficar tudo na maravilha. No meu caso, eu preciso muito de autoestima. Você é o que Deus diz que você é. Linda, princesa maravilhosa, abençoada do Senhor. Olhe-se no espelho e veja isso. Veja o que Deus fala que você é.
Você não precisa de validação humana. Você precisa apenas daquele que é o Todo-Poderoso na sua vida, dizendo quem é que você é, né? Olhe-se com amor, olhe-se com respeito. Veja a mulher que você é, o tanto que você cresceu, o tanto que você melhorou ao longo dos anos. Comece a se olhar também com amor. Às vezes a gente só precisa disso, de cobrar menos da gente e se enxergar com mais amor e mais misericórdia, assim como Deus um dia nos enxergou. Assim, a gente vai ter, né, a aula lá no dia 25, mas se você quer aprofundar um pouco nesse assunto, Dara, você pode ler o livro Ego Transformado. É um livro bem fininho, Timothy entendeu? Keller? Isso, do Timothy Keller. Só que vale muito a pena, entendeu? Vale muito a pena mesmo. Certo? Gente, a gente encerra a nossa live por aqui. Se vocês tiverem mais temas que vocês queiram, deixem lá no direct que a gente traz aqui também para vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, na nossa live. Todos os dias pela manhã também estamos fazendo live devocionais. Se você não tá conseguindo, tá com dificuldade, não tá conseguindo se posicionar ali diante de Deus, não tá conseguindo tirar esse momento com Deus, todos os dias de manhã a gente também traz aqui uns 5, 6 minutinhos ali numa live curta, mas cheia de profundidade, de conhecimento e do amor de Deus para vocês, tá bom? É isso mesmo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.